Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Ben. E hoje, pessoal, eu tenho aqui um convidado mais do que especial. Nós estamos batendo um papo incrível aqui, tenho certeza que vocês vão adorar o que nós vamos trazer para vocês. Eu quero apresentar aqui Bruno de Oliveira. Bruno, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ben. Ao Café com Ben aqui. Olha, eu quero... Olha, Bolly Shark aqui no Instagram, gente. Conheçam o Bruno, especialista, é psicanalista. Obrigado por trazer aqui muito conhecimento para nós. Teólogo. Olha, fala muito de neurociência e, claro, tudo isso com muita espiritualidade. É isso que nós vamos falar. Vamos falar de esperança, vamos falar de transformação e vamos falar de um momento
que vivemos no Brasil e no mundo, não é, Bruno? Uma grande realidade. Gente, muito prazer estar com vocês. Bem, muito obrigado pelo convite mesmo. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, que está ligado com a gente. Espero que esse bate-papo seja assim marcante, transformador para você, que possa clarear muitas coisas que estão assim meio que na penumbra. Quando a luz chega, clareia tudo, né? Então que seja um pouco de luz assim para você, vendo a gente, ouvindo a gente, faça uma certa diferença, que eu creio que é por isso que a gente veio fazer um pouco de diferença. Então, seja você abençoado por esse momento, viu? Espero que seja. Ajuda a gente, meu Deus. Vamos lá. Boa, Bruno. Bruno, que bom. Olha, gente, aproveitem, hein? Olha, e compartilha aqui esse bate-papo, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão precisando ouvir esse bate-papo aqui do Ben com o Bruno. Bom, começa... Bruno, quem começa com B já é diferente. Não é gente, isso, não? Todo mundo que tem o nome com a letra B é de Deus. É de Deus. É assim, a personificação do divino, entendeu? Boa, Bruno. Aí o restante dos nomes... I, por exemplo. Nome I. Que nome I, gente? É o Igor que tá aqui. Mas B faz diferença. B faz diferença. Faz diferença. Poxa, Bruno, que bacana. Olha, Bruno, sabe que nós estávamos falando um pouco antes do momento que o brasileiro está vivendo. Não só o brasileiro, mas todo o ser humaninho da face da terra. Mas especialmente, Bruno, nesse andar pelo Brasil, especialmente aqui o Ben, nesse mundo de vendas e de relacionamento com os clientes, nós temos encontrado profissionais de muitos anos de estrada, Bruno, apáticos, desesperançosos, frágeis, mornos, vulneráveis, inseguros. E o que nós fazemos nas palestras? Nós temos algumas palestras, uma delas é Vendas, Negócio de Campeões. Nós trazemos uma visão bíblica, uma visão espiritual de refrigério e de conforto nesses dias difíceis. E vamos falar disso. O que você tem visto sobre isso, Bruno? Nessa tua andança por esse Brasil, tantas pessoas que você conhece, que você inspira, que você cuida como psicanalista, o que você tem visto e vivido, Bruno? Eu tenho percebido, tem uma frase que um amigo muito querido, ele sempre fala assim, ele acorda colocando no Instagram dele, tempos difíceis. Ele acorda já, bom dia, tempos difíceis. Eu creio que são tempos muito difíceis, né? É um tempo que promove por si só a desesperança. Não é que você é desesperançoso, você está porque o ambiente, o momento, o clima, a realidade te leva a estar sem esperança, né? E é importante que as pessoas entendam um pouco de como lidar com isso, porque, entenda bem, o nosso cérebro, entra um pouco de neurociência aqui, ele funciona naturalmente fixando aquilo que já é negativo. Ok. Né? Isso se dá por um processo que a gente chama de... É como se fosse um processo de preservação, né? O cérebro entende que você precisa existir. Para existir, você tem que se preservar, guardar energia, etc. Okay. Então, ele guarda com mais eficiência aquilo que é ruim. Disse que ao longo da evolução, porque passei por aqui, enquanto a gente passava, um leão veio, atacou e matou parte das pessoas. Aquilo fica muito bem fixado na memória da pessoa, que gera aquela sensação, gera aquele medo, aquele pânico, aquele pavor, para aquele evite passar por ali de novo. Para, claro, o senso de preservação, para que você se preserve, que o leão não coma você. Exato, isso é um dispositivo que o cérebro já tem. Okay. Só que era um dispositivo utilizado para momentos pontuais, momentos que gerasse na gente a necessidade de consciência para se preservar. Bacana. Só que o que acontece hoje é que não existe mais momentos pontuais. Isso seria o cérebro primitivo. Podemos falar dessa isso maneira? E na evolução isso acompanhou a gente porque ainda temos essa tendência e esse funcionamento de fixar com mais eficiência aquilo que é ruim. Por isso que notícias ruins andam a galope, claro. E notícias boas, puxa, como são difíceis de chegar, né? Abrindo um parênteses, isso é uma estratégia muito grande do neuromarketing. Okay. O neuromarketing usa uma estratégia de impactar com alguma notícia ruim, porque a notícia ruim fixa, e logo depois eles entram com algo bom para poder a priori fixar aquilo que as pessoas viram. Tem até abrindo parênteses, bem por fora, só para tornar isso mais claro ainda, teve um momento que acho que foi Elon Musk, ele foi lançar um que era o carro inquebrável, o carro mais top das galáxias e tal, e reuniu a imprensa das galáxias para assistir o lançamento desse carro. Sim. Não sei se você assistiu isso. E um repórter de algum lugar tal pegou um taco de beisebol, um ferro, não lembro o que ele pegou na mão, e bateu no carro e quebrou o vidro de cara.
Em segundos, todas as manchetes, em segundos, o mundo todo estava espalhando. Carro inquebrável acaba de quebrar. Vrá. Depois que espalhou assim como efeito manada, entrou o novo carro. Ah, era uma pegadinha, o novo carro, esse aqui que de fato não quebra, de fato não quebrou. Certo. Mas uma bate-estratégia para poder todo mundo ficar atento àquilo. Correu para ver o que era, correu para ver o que era. O negativo chama a atenção Isso, sempre. fixa. Fixa. E o que acontece é que hoje não existe mais momentos pontuais para que esse dispositivo cerebral funcione. Agora, as coisas ruins são frequentes e constantes. Então, aquilo que acontecia, disparava, guardava e te preparava para alguma coisa próxima, agora dispara de manhã, 9 da manhã, 11 horas, 2 da tarde, 4h30. Porque toda hora é alguma coisa ruim acontecendo. Você abre a TV, é coisa ruim acontecendo. E sabe isso, Bruno, que tem acontecido, e rodando o Brasil, falando com as equipes de vendas do Brasil, vivemos pós-pandemia, ainda sofrendo sequelas gravíssimas disso tudo, pessoas que não estão mais entre nós, famílias que perderam entes queridos e amigos. E o que nós percebemos, falando com essas equipes de vendas? O quão agressivos estão os clientes. Então, pequenas coisas se tornam muito grandes. Ou seja, notícias ruins pequenas se tornam grandiosas, ou seja, os clientes eles não têm uma condição de filtrar um pequeno problema e relevá-lo. Já vai logo para o atrito, já vai para o conflito, já vai para a briga, já vai para a agressividade. E as equipes estão assustadas com isso, porque coisas pequenas, até poucos anos atrás, que eram irrelevantes, se tornam coisas grandiosas hoje. Você entende que essa frequência de problemas, de notícias ruins, tem tornado o cérebro humano mais suscetível a evidenciar essas coisas pequenas para grandes? As pessoas estão desconfiguradas, essa é a verdade. Desconfiguração. Puxa, interessante. Elas estão desconfiguradas. Então, elas fixam que é ruim, vivem sob essa pressão, acabam estando em uma situação de pânico frequente, tipo assim, em alerta o tempo todo. Você estava falando o dia inteiro, pá. Então, não tem tempo desse dispositivo ser colocado em stand-by. Ele fica em alerta o tempo todo, então a pessoa fica em alerta o tempo todo. Qualquer coisa ela dispara. Aí já entra uma outra dificuldade muito grande, que são o que a gente chama de distorções cognitivas. O que é isso, Bruno? É quando a gente acaba tendo essa distorção da realidade, que é proporcionada pelo quê? Pelas nossas emoções. Certo. Se você fica o tempo todo sob esse impacto, teu emocional fica totalmente desconfigurado, fica totalmente variante. Certo? Então o que acontece? Com o teu emocional que não está ajustado ou alinhado, psicologicamente você cria o que a gente chama de distorções cognitivas, ou seja, as pessoas distorcem a realidade. Exemplos de distorções cognitivas, por exemplo, catastrofização. Ok. Tempestades enormes em copos d'água. Ok. Ela olha aquilo, a distorção da realidade é, nossa, é o fim do mundo. E agora? Eu comprei um carro que era com um banco marrom e veio com esse banco preto. Fica aquela catastrofização. Você para e olha, tem necessidade disso? Não, distorção de realidade, porque o emocional está completamente desorientado. Desconfigurado. Eu adorei o que você trouxe, Bruno. Desconfiguração da mente. Pois é super bacana, eu não tinha ouvido e faz todo sentido isso. Bruno. Aí quando você fala esse termo que você usou, desconfiguração da mente. Quando você fala em mente, você fala em alma. A alma é o centro das emoções. Certo? Então, quando eu falo em alma, eu falo em centro das emoções. Entendi. O que acontece com as pessoas? Elas hoje estão vivendo muito mais pela sua alma, pelas suas emoções, a gente sabe disso. As pessoas são o que elas sentem, quando na verdade você não é o que você sente. Né? Você não é o que você... Não é porque eu acordei cansado que eu sou inválido, não é porque eu acordei um pouco triste que eu sou um deprimido. Isso não é o que você sente. Então, viver pela alma é viver cercado dessas emoções que atualmente estão meio que desconfiguradas. Você distorce a realidade, acaba sendo coisas pequenas, como a catastrofização, como a dicotomia, que é 880. Porque comigo é assim. Certo. É tudo ou nada. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Distorção de realidade também.
né? É personalização, tudo é culpa minha. Culpabilização, tudo é culpa do outro. Certo. As pessoas distorcem, criam toda uma situação desagradável e viver hoje tem sido assim desafiador demais, o que não é para ser. O que não é para ser. Aí eu chamo a sua atenção bem, porque a gente sempre foca em como as pessoas se sentem. Né? Elas se sentem inseguras, elas se sentem medrosas, elas se sentem sem esperança, elas se sentem N coisas. Só que elas só se sentem porque antes de sentir alguma coisa, elas pensam sobre essa coisa. Ok. A ordem, Complexo isso, hein, Bruno? a ordem sempre é eu penso, eu sinto, eu ajo. Claro. As pessoas sempre focam no que elas sentem, só que antes de sentir, elas pensam. Então, se você se sente assim, o que você tem pensado? Ok. O que você alimenta a sua mente? Não só com o que você ouve, enxerga, mas individualmente. E sabe, um ponto interessante, Bruno, que nós temos visto é essa realidade tanto para os mais jovens, porque as equipes de vendas do Brasil que nós convivemos, nós encontramos jovens profissionais de vendas de 19, 20 anos, aqueles acima de 60 e até 70 anos. E é interessante que muitos deles, assim, veem que meu tempo já passou. Porque nós levamos palavras de transformação. Verdadeiramente, o que eu faço para mudar o meu modelo mental? Porque esse é um modelo mental construído, né? Eu vou construindo esse modelo mental de dor, de lutas e não aproveitar o momento. Eu vou confidenciar uma coisa para você. Eu sou um gaúcho de Porto Alegre, estou em São Paulo há 33 anos. E como vim sozinho para cá, como imigrante, que falamos há pouquinho, como imigrante vim para São Paulo porque eu não tinha oportunidade em Porto Alegre. E claro que me sujeitei a muitas coisas aqui para chegar até aqui. E eu não me permitia viver momentos bons. Minha função era trabalhar. Uhum. Trabalhar, diversão não, eu não posso, eu não me permito. E eu hoje estou com 52 anos e eu estou há pouco tempo aprendendo a me permitir, a sonhar. Beno, você nunca sonhou? Não. Incrível. Uhum. Eu sempre... Não, sonhei sim, sonhei em ter uma família, em ter filhos, ter uma mulher que me amasse, que me respeitasse, e Deus me proporcionou isso. Inclusive, meu amor, Rosa, te amo, mulher da minha vida, me deu 2 filhos lindos, o Henrique, que fez 26 anos agora no sábado, e o Gabriel, de 21 anos, no domingo. Planejamento. Fale para ela mais uma vez. Fale para ela. Meu amor, te amo, você é a mulher da minha vida. Beleza, agora ficou mais tocante. O Bruno com essa voz de locutor linda ficou mais aqui, profundo, né? Agora. E, Bruno, é incrível isso, como é desafiador se permitir. E eu tenho visto, assim, essas pessoas mais maduras, inclusive como eu, não se permitir ter alegria mais. Não, meu tempo passou, isso é para os mais jovens, tipo, já pendurando a chuteira e cheio de saúde ainda. Então, nós procuramos trazer assim, essa visão de comportamento do cérebro que ele efetivamente ele quer a tua zona de conforto. Uhum. A zona de conforto da destruição. E eu acho que é bem um ponto do que você estava tratando, né? Uhum. Mesmo nesse cenário ruim, nesse cenário apocalíptico, o nosso cérebro ele aceita essa condicional. Claro. E ficamos no buraco. E eu não vejo saída. Daí é crise de ansiedade, crise de pânico, a nova palavra de ordem que é o burnout e assim outras mais. O que você, assim como neurociência e espiritualidade, que caminho que você vê, Bruno, para que essas pessoas desesperançosas, que veem só um cenário negro assim adiante, que caminhos que você vê assim de uma forma prática? Qual é o caminho que você enxerga para sairmos desse poço, desse buraco? O caminho que eu indicaria são as palavras do próprio sábio rei Salomão, que se encontram na Bíblia. Ele fala assim: cuide dos seus pensamentos, porque os pensamentos dirigem a sua vida. Né? E essa mesma Bíblia fala: como o homem pensa no seu coração, assim ele é. O estado que você se encontra resume o que você pensa.
Fala de novo, Bruno. Estado em que você se encontra, resume o que você pensa. Estado em que você se encontra, Resume o que você pensa. Literalmente. Incrível. Isso vai direcionar sua vida e sua realidade mesmo. Porque é assim que você vai ser, conforme você pensar. Então, a primeira coisa, se você perceber, a gente comentava agora há pouco que os especialistas descobrem coisas que revolucionam o tratamento e tal, que na Bíblia já existiam, né? Algo muito eficiente agora que foi descoberto é a psicologia positiva, cujo pai é o Martin Seligman, um psicólogo bem conhecido em Harvard. E a psicologia positiva, ela destaca a importância e a eficiência do pensar positivamente. Ser otimista. Eu sempre indico um livro dele que eu gosto muito, Aprenda a Ser Otimista, Martin Seligman. E ele através de várias pesquisas, comprova a eficiência do ser otimista, de como isso traz efeito benéfico para o corpo, para a saúde, para resultados fisiológicos, não só emocionais para a pessoa, né? E quando você para, nossa, vamos ensinar agora as pessoas a serem otimistas. Mas na própria Bíblia... Parece leviano isso. Parece leviano. Não é, Bruno? Parece leviano. Seja otimista. Parece uma coisa boba, é porque você não sabe da minha realidade. As pessoas não sabem o efeito que isso causa. Mas a própria Bíblia fala, se você vê, quando Paulo fala em uma das suas cartas, ele fala assim, ó, gente, tudo que for bom, agradável, de boa fama, nobre, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensem. Nessa lista que eu falei, tem alguma coisa ruim? Nenhuma. Tudo é bom. Positivo. Nisso pensem. Ele deixa claro. Sabe que eu levo bastante para o pessoal? A palavra entusiasmo. E entusiasmo é uma palavra tão forte, né? Porque ela vem da tradução livre do grego ento, dentro de você, Deus dentro de você que você derrama. Ou seja, as pessoas entusiastas, e eu vou dizer que eu era um pouco crítico a essa questão da motivação. Que nada mais é do que ser uma pessoa positiva. Uhum. E eu tinha uma pequena confusão na minha mente de não enxergar a interpretação verdadeira e real sobre isso. Que parecia uma coisa rasa. E não é, ela é verdadeiramente transformadora. Quando eu entendi verdadeiramente o que é um entusiasmo na sua vida e o que você transmite para as outras pessoas, que é verdadeiramente a alegria de Deus que você entrega para as pessoas, é verdadeiramente transformadora. E muitas vezes as pessoas que sorriem, que têm um bom sorriso, não percebem o valor de transformação que isso leva para as pessoas. Porque naturalmente nós queremos... Tem aquela historinha do vagalume. O vagalume passeando na floresta, que ele estava passeando, sorridente, o vagalume voando, batendo suas asinhas, já estava começando a escurecer e de repente ele percebe um bote de uma cobra, deu um bote, ele desvia. E a cobra dá outro bote, ele desvia, ele vai desviando e sorrateiramente escapando, e a cobra mais bote, até que ele para, vira pra cobra e fala, stop! Para, cobra! O que é isso? E a cobra para e fica olhando pro vagalume, e o vagalume fala, por que você quer me comer? Eu nem faço parte do teu ecossistema, você rasteja, eu voo. Eu sou um inseto pequenininho, você gosta de roedores, animais maiores, por que você quer me comer? Não tem nada a ver, fala pra mim. E a cobra pensa e fala, olha, eu não sei por que eu quero te comer, mas a tua luz me ofusca. Então, muitas vezes, nós não vamos perceber por que pessoas, às vezes, querem nos derrubar ou querem nos deixar, assim, às vezes, tristes, por falar coisas que não são boas, mas certamente você está brilhando. Então, seja brilho, seja luz, seja sal e luz aonde você estiver. Porque é verdade que vão ter pessoas que vão querer te comer, nem sabe por quê, mas você está brilhando. Então, seja positivo. Adorei isso, Bruno. Seja positivo, não é verdade? As pessoas, na verdade, elas passam por essas situações de não entender por que faz isso com elas, porque a grande verdade é que é muito comum pessoas de fora enxergarem coisas em nós que nós mesmos não enxergamos na gente. Aí o povo de fora quer nos apagar pra caramba. Por que quer me apagar? Porque você não vê que você brilha, né? Eu achei legal falar sobre entusiasmo e eu quero frisar uma coisa que eu acredito piamente. Entusiasmo que causa esse impacto nas pessoas, que causa essa diferença no local que você está. O entusiasmo não é fruto do que você tem,
é fruto do que você transborda. Porque o que você tem supre você. E já tá bom demais. Não é condicional, né? É decisão, não é? Já supre você. O que você tem supre você. E as pessoas não dão o que elas têm. Eu não concordo com essa afirmação. Porque se eu dou o que eu tenho, eu fico sem. E isso é me deixar desprovido daquilo que eu preciso. Aquilo que a gente falou, amar o próximo como a si mesmo. Se eu dou o que eu tenho, eu não estou me amando, porque eu estou dando recurso que para mim vai ser importante. Se eu dou a alegria que eu tenho, eu não vou ter mais a alegria que eu preciso para tocar o resto do meu dia para frente. Okay. As pessoas não dão o que elas têm, elas têm que dar aquilo que elas transbordam. Porque você dá, só que você permanece tendo para você também. Verdade, né? Verdade. Então, o entusiasta que consegue alcançar pessoas é porque ele transborda isso de uma forma que outros são alcançados. O entusiasta que apenas tem e não transborda, ele se automotiva, se autoanima, se auto-levanta. Ok. Né? Okay. Porque para ele tem. Agora, para que isso possa alcançar pessoas, ele tem que transbordar. Bacana, né? Hein? Tem que transbordar. Muito legal. Olha então, hein, gente? Transbordem entusiasmo. Transbordem sorriso. Bruno, tive um momento com o cliente, porque o nosso mundo principalmente é o automotivo, Bruno. Nós rodamos o Brasil com amo carros, amo carros. E nós atendemos aí todas as montadoras. Montadoras premium, montadoras mais de veículos de entrada. Menos premium. Menos premium. e algumas prêmio zero. A arena de vendas, o que ela leva? Ela leva verdadeiramente uma experiência de atendimento para o cliente. Ben, o que é uma experiência de atendimento? Ela começa trazendo a filosofia omotenashi, filosofia japonesa do muito mais do que seja bem-vindo. Já ouviu falar do omotenashi? Eu não ouvi falar e eu gostei muito mais do que seja bem-vinda. O omotenashi ele é muito utilizado na hotelaria. O omotenashi é seja bem-vindo, obrigado por chegar até mim. Para entender bem o que significa isso, o omotenashi, é muito mais do que eu estava te aguardando. Existe uma cultura brasileira que me deixa muito triste, porque eu amo meu país, eu amo ser brasileiro. Onde nós vamos no mundo, nós somos muito bem recebidos e vou dizer, o brasileiro, ele se sai muito bem aonde está. Mas existe uma cultura de que não existe cafezinho de graça. Não existe almoço de graça. Eu não acredito nisso. Uhum. E a filosofia omotenashi, ela também não acredita nisso. Ela acredita que existe café de graça, existe almoço de graça. Ou seja, se eu estou servindo um almoço, eu não estou esperando nada em troca. Uhum. Essa questão do não de graça é como eu ouço de muitos vendedores falar, poxa, o cliente veio só tomar o meu café. Parabéns, ele veio até você. O cliente veio só fazer um test drive, dirigir o carro. Perfeito, parabéns. Qual o propósito do test drive lá? Para o cliente dirigir, não quer dizer que ele vai comprar. O café está lá com qual propósito? Servir ao cliente. O cliente veio só pelo ar-condicionado. Então, qual é o propósito do ar-condicionado na concessionária? Para trazer bem-estar ao cliente. Não quer dizer que ele vai comprar naquele momento. Então, a filosofia omotenashi, que é uma arte que vem não só da mente, mas também do coração. Ou seja, eu me preparo, eu me antecipo para a chegada do cliente, ele se sente bem-vindo, independente de comprar ou não. Esse é o ponto. Isso é verdadeiramente transformador. Poxa, Ben, isso para um ocidental não é fácil. Realmente não é. Porque nós, naturalmente, como ocidentais, nós queremos a lei da troca. Eu te dei, você vai me entregar. E não necessariamente isso acontece no omotenashi. Então é muito mais do que seja bem-vindo. Então, se o cliente veio até você, nem que seja para bater um papo, veio aqui para, talvez, pelo teu ar-condicionado, talvez para mostrar o teu espaço de trabalho para alguém, agradeça a ele. Agradeça por vir tomar o teu café, agradeça por vir fazer um test drive, agradeça por vir dizer oi para você. Isso é verdadeiramente transformador e nós temos que virar esse modelo mental, essa chavinha de que eu só faço para quem compra. Eu só atendo bem quem compra. Eu só trato bem quem compra. E isso é verdadeiramente transformador. Omotenashi. Omotenashi. Omotenashi, ouvindo você falar, ela desperta uma sensação no cérebro que é uma das sensações, uma das mais essenciais do ser humano.
o ser humano precisa sentir isso. É uma necessidade do ser humano. Uma coisa chamada sensação de pertencimento. Então o Motenashi desencadeia um processo de sensação de pertencimento, o que, cara, isso é muito legal, porque a gente, dentro da neurociência tem vários ramos, né? Neuroeconomia, neuromarketing, assim vai tudo. Expandiu muito a questão da neurociência, que é esse estudo mais aprofundado das emoções, do que elas causam. Nós somos emoções, né? E defende-se piamente que não há possibilidade de efetuar qualquer tipo de venda sem disparar qualquer tipo de emoção. Uma coisa está totalmente ligada à outra. E as pessoas podem achar que, mas eu não vou comprar enquanto eu estiver sentindo isso que eu estou sentindo, porque na cabeça das pessoas, as melhores decisões são as decisões que são tomadas a partir de um nível de racionalidade superior à emocionalidade, né? Tem um neurocientista que eu acho legal frisar isso aqui para que você e todo mundo que te acompanha e as pessoas que você palestra e te ouvem bem. Um neurocientista muito conhecido na neurociência chamado Damasio. Ele é português e radicado nos Estados Unidos. Damasio, eu não conheço. E ele também é neurologista. E ele, em um dos seus pacientes, fez um procedimento devido a um acidente que o paciente teve. Eu não lembro se foi um AVC que o paciente teve, eu não lembro. Eu sei que ele teve que fazer um procedimento de manipular cerebralmente para poder fazer uma pequena cirurgia. E o cérebro é muito complexo. Então, qualquer manipulação você tem que ter todo o cuidado do mundo, porque regiões podem ser afetadas, você nem imagina que podem ser afetadas. E nessa manipulação, para salvar a vida do paciente, ele acabou manipulando uma parte, uma região muito pequena, sem pretensão nenhuma, que só foi percebido quando o cara voltou da cirurgia para a vida normal. E na recuperação, durante a vida normal, percebeu-se que ele agora, a partir de então, depois da cirurgia, era um cara que não conseguia expressar ou sentir nada de emoções. Nada. Uau. Então, assim, olha... Isso foi pós o trauma, o acidente. Não, pós a cirurgia. Após a cirurgia. Na manipulação para salvar a vida e tudo, acabou se mexendo em alguma região que, infelizmente, ocasionou isso. Então, chegava pro rapaz e falava, olha, sua mãe tá bem, obrigado. Ah, não, sua mãe morreu. Tá bem. Você tá rico? Legal. Você tá bem pobre? Tudo bem também. Ele não conseguia externar nada. Ao mesmo tempo que ele tinha ficado zero emoções, ele também não conseguia em nada, Ben, tomar decisão nenhuma. Ele sentava pro café da manhã e não conseguia decidir o que comer. As pessoas tinham que servi-lo porque ele não sabia como decidir o que comer. Alguém tinha que escolher a roupa dele porque ele não conseguia escolher que roupa usar após o banho. Ele perdeu completamente a noção de decisão. E isso fez o Damasio concluir que quem não é capaz de sentir, não é capaz de decidir. Uau! Quem não tem capacidade de sentir, não tem capacidade de decidir. Então a gente imagina que eu preciso estar racional para ter a melhor decisão. Não, você tem que sentir para ter a melhor decisão. Eu tomo como base um versículo bíblico. Eu sempre cito Bíblia para tudo porque é a base de vida para a gente, né? A Bíblia fala, e a paz de Cristo ser juiz nos nossos corações, né? Juízes decidem. Então, que nas suas decisões, a Bíblia fala que você sinta a paz de Cristo para decidir o que você tem que fazer. E você sempre sente. Eu vou viajar, dá uma coisa, não estou em paz, é melhor não ir. Uhum. Tal coisa, eu estou em paz, eu vou fazer. E eu pergunto para você, a Bíblia nos orienta a tomar as decisões baseadas pela paz que vem de Cristo. A paz eu toco, eu vejo. A paz eu sinto. Ok, que eu sinta isso para decidir. Então faz todo sentido, né? Que você consiga proporcionar para pessoas sensações que conduzam elas a decisões. Né? Que trabalhando nesse contexto, muito dificilmente essa sensação de pertencimento, essa emoção que envolveu todo um atendimento, né? Sem pretensão. É isso, as pessoas querem isso, Bruno. E voltando na questão da zona de conforto. Porque se
Para muitos, a zona de conforto parece uma coisa boa. Eu ganho, ok, e tá bom. Não. Mulheres que sofrem agressão na sua casa há anos e continuam lá com esse companheiro maligno, não é? Então, a zona de conforto é um lugar ruim. E as pessoas se acostumam com o ruim. E eu adoro aquela passagem depois daquele milagre dos pães e dos peixinhos. Eu tento imaginar o que foi aquelas milhares de pessoas comendo, se alimentando, e depois os apóstolos recolhendo todas aquelas sobras para não deixar em respeito a toda aquela dádiva daquele milagre da multiplicação dos pães e peixes. E quando todos os apóstolos falam, Senhor, vamos para o outro lado da margem do Mar da Galileia, e Jesus fala, meninos, vamos seguindo na frente, eu encontro vocês lá. E daí quando já vai aquele final de tarde, né, começa já a escurecer, vento e tudo mais, Pedro vê, eles já em alto mar, teoricamente, até porque não é um mar, mas ok, vamos lá, no meio da sua travessia, identificam como um fantasma se aproximando do barco, os 12 apóstolos lá dentro. Bruno, você conhece bem a história, e entra um pavor, um terror em todos, e até que Pedro identifica que era o mestre, que era Jesus andando sobre as águas. E Pedro tem como um alívio e fala para todos, é o mestre, é Jesus. E Jesus fala, acalmem-se, sou eu, é o mestre, sou eu, Jesus. E Pedro, naquela emoção, naquele momento incrível, todos os 12 lá, a onda batendo no casco do barco, fala, Senhor, me chama e eu vou até você. E Jesus fala, vem, Pedrão, vem, Pedro. E Pedro sai do barco. E Pedro começa a andar sobre as águas em direção ao mestre. Só que o que acontece? Pedro começa a olhar para os lados, o vento começa a empurrar o cabelo de Pedro, a água começa a bater nas suas canelas, no seu joelho, e Pedro começa a olhar para os lados e começa à noite, Deus me livre. E entra em pânico e fala, eu vou morrer, vou perecer, Senhor, me salva. E Jesus vem e resgata Pedro, e Pedro é conhecido nesse momento por homem de pouca fé, porque o mestre falou isso. Jesus falou, homem de pouca fé. E eu costumo falar isso para as equipes, que nós também somos Pedro. Tem tantas situações das nossas vidas que fazem nós perdermos o foco. Nós perdemos o foco do nosso propósito. Qual é o propósito de você estar trabalhando? Qual é o propósito de você estar vendendo um serviço, um produto? Será que é só a grana? Se esse é o teu propósito, você precisa rever todos os teus conceitos. Porque normalmente ele é muito frágil e ele vai te frustrar. Então, o que aconteceu com Pedro, primeira coisa, a lição dessa história, ele foi o único dos 12 que tomou a decisão de sair da sua zona de conforto. Saiu do madeiro, saiu do conforto, da segurança de que não ia se molhar e não ia se afogar. Ele foi o único. É verdade que quando nós saímos da nossa zona de conforto, Bruno, não quer dizer que nós vamos acertar. Porque eu preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem de sair da minha zona de conforto destrutiva, que eu muitas vezes nem percebo que ela é destrutiva. Eu me acomodo nessa situação de pouca grana, de infelicidade, lugar destrutivo, relacionamento destrutivo, muitas vezes por culpa minha. Mas é verdade que eu posso não acertar. Mas eu tenho que ter coragem para sair do meu lugar comum, do meu lugar de conforto, mas tem que ter propósito. Se você não tiver propósito para sair desse lugar comum, você vai se frustrar. E essa história ela me impacta muito, porque Pedrão é conhecido pelo homem de pouca fé, mas ele foi o único cara. E eu gosto mais de ser a rocha da igreja. Pedrão devia ser um trucão, um grosso, um bruto. E ele foi o único de 12, ou seja, quem é você? Será que você está no barco e não quer sair porque está mais seguro lá? Você está infeliz no teu barco? Sai dele. Mas tem que ter propósito. Eu posso fazer um adendo nessa história que eu acho o máximo. Por favor. 3 coisas que eu acho muito legais. Olha, gente, eu tô falando legais. Com um teólogo. Ben, ai, quem sou eu, gente? Oh, meu Deus. Bruno, um estudioso. Jesus me ajude. Um teólogo, você conhece muito de Bíblia. Que Deus me ajude. Mas 3 coisas que eu acho muito legais nisso, que serve para as pessoas que trabalham dentro daquilo que você as ajuda a trabalhar.
A primeira coisa, que é quando Pedro se propõe a sair do barco e ir até Jesus. E todas as histórias sempre focam essa perda de foco e esse desvio do olhar, né? Só que ele, como você falou, foi o único que teve coragem de sair do barco. E coragem não é ausência de medo. Boa, Né? Não é. A coragem é o enfrentamento do medo. Eu tenho medo, mas eu vou assim mesmo. Fala de novo, Bruno. Eu tô adorando tuas frases. Coragem não é ausência de medo. É o enfrentamento. Isso. Eu estou com medo, mas eu vou assim mesmo. Ótimo. Isso é ter coragem. Não é que eu não tenho medo nenhum, né? O segundo é que ele foi para lá e ele é conhecido como o cara que duvidou e tal. Só que na verdade ele foi o único que teve coragem. Verdade. E a grande verdade é que ninguém vai lembrar de como você começou, só de como você terminou. Salomão fala, melhor é o fim das coisas que o início delas. Então, se você começou legal, parabéns. Não se perca no meio do caminho. Boa. Não se perca pelos ganhos que você tem, pelo título que você tem, por quão conhecido você se tornou, por onde o teu nome chegou. Permaneça na mesma essência. Porque as pessoas vão lembrar mesmo de como você concluiu, não de como você começou. É verdade. É ego. Né? É o ego, Bruno. É o Bruno, terrível o ego. É ego. o que nós temos visto de uma maneira. As redes sociais têm causado muito... Eu vejo principalmente nos mais jovens a ansiedade, né? E como eu tenho 2 filhos jovens, principalmente o de 21 anos, Gabriel, cara, é fera, comunicador nato, mas de uma ansiedade que não cabe dentro dele. Claro, as redes sociais, ver a ascensão, entre aspas, de amigos, de pessoas próximas, muitas delas nós sabemos que são insustentáveis ou muito rasas, e isso nós percebemos a importância da resiliência. E eu costumo falar para eles, se você for resiliente, você já está na frente. A mocidade, o pessoal jovem não sabe o que é resiliência. Não mesmo. É? Eles acham que começam o trabalho e já serão gerentes, já serão diretores, e muitas vezes alimentados pelos próprios pais. Ah, meu filho está trabalhando muito. E? Ah, ele trabalha pelo gerente. E? O que tem de novidade nisso? Papais, tomem cuidado de quais... Porque eu tenho ouvido bastante... Ai, que mundo eu vou deixar para um dos meus filhos? Na verdade, eu vou dizer o seguinte, que filhos eu vou deixar para esse mundo? Que filhos eu vou deixar para esse planeta Terra? Que homens, que mulheres, que pais, que mães que eu estou criando? Então, cuidado, como você cria o teu filho com realidade, com pés no chão. É pra sofrer mesmo, a vida foi feita para... É aquela historinha do Stallone. A vida, ela foi feita para te derrubar. Não é quantas vitórias você tem, mas quanto você aguenta apanhar. Então ensina o teu filho a apanhar. Isso eu pego a última deixa que tem tudo a ver com o que você falou agora. Quando Jesus vira para nossa, isso aqui é um trava-língua. Quando Jesus vira para Pedro. Vira para Pedro e fala, por que você duvidou, homem de... Pouca fé. Porque a fé tem níveis, né? A fé tem níveis. Ela pode ser pouca, ela pode ser pequena, ela pode ser muita. Porque a fé, na verdade, tem que ser encarada como um músculo. E o músculo só cresce quando ele é submetido a um tipo de treinamento. Né? Então, se você quer ter uma fé em um outro nível, ela precisa passar por um período de treinamento, assim como seu músculo, para que ela cresça. Senão será eternamente uma fé nanica, pequena, uma fé que ninguém consegue ver ou enxergar. Eu lembro disso porque uma vez eu cheguei em casa e eu dei uma coceira nas costas, eu fui coçar as costas e falei, meu Deus, tem um nó na minha costa. Fiquei apavorado com o nó na minha costa. Liguei pro cara que me atende e falei, Danilo, eu tô apavorado, tem um nó na minha costa. Será que eu tô com o quê, cara? Será que é um cisto, um nódulo? E tá, ele falou, Bruno, me liga de vídeo, deixa eu ver. Eu falei, faz assim com o braço, abaixa. Isso é um músculo. Eu falei, Ele, Bruno, eu falei, é mesmo? Claro, você treina diligentemente de segunda a sexta, tem que crescer. Cara, eu na mesma hora digo pra você que veio um grito no meu ouvido assim, igual sua fé. Interessante. Se você não se permitir passar por momentos que ela precisa ser treinada, nunca. A fé serve pra quê, Ben? Fé serve pra usar. Em momentos de bonança, eu não preciso de fé, eu preciso de gratidão. Em momentos de tempestade, as maiores do mundo, que eu preciso de fé.
Entendeu? Eu preciso usar nesses momentos para que ela possa crescer, sabe? Olha as coisas que você enfrenta aí na tua venda, na tua loja, como líder de equipe, como vendedor de uma equipe. Verdade. Esses desafiozões que você enfrenta como ganchos assim de um valor imensurável para que você consiga sair de nível, mudar de nível, sabe? Dar um passo para cima. Não olha como o fim, mas o começo das coisas. É a maneira que a gente olha. Tem uma teoria que para mim é mais do que uma teoria, que não são os problemas que causam sofrimento, é a maneira que a gente os enxerga. Verdade. Né? É a maneira que a gente enxerga. E se você enxergar de maneira distorcida, que é o começo que eu falei, né, as distorções cognitivas, se você enxerga de maneira distorcida, vão ser problemas enormes. Como você falou, as mentes estão desconfiguradas. Exatamente. Precisamos reconfigurar as mentes. Urgentemente, acrescentar um chipzinho chamado fé. Que as coisas ficam menores. Uma neurocientista brasileira que eu gosto muito, que é a Rosane Alves. Ela é muito especial. Né? Eu não a conheço pessoalmente. Eu admiro a didática, a simplicidade, o conhecimento. Calma que ela fala, né? Adoro, aprendo muito com ela. Inteligentíssima. E essas 3 particularidades que eu tenho trazido como criação humana, essa maquininha maravilhosa que Deus criou e colocou em cada uma das nossas cabecinhas, ela foi verdadeiramente, aqui está quem conhece muito mais de neurociência do que o Ben, mas ela foi criada para economizar energia, prazer e não sentir dor. Essa particularidade de não sentir dor tem tanto a ver com as equipes de vendas, porque hoje, Bruno, particularmente, os clientes não vêm mais até você. Você tem de trazer o cliente. Houve uma época onde a televisão, as propagandas traziam os clientes para o teu negócio, para o teu serviço, para o teu produto, independente do produto que você vende. O ponto é, hoje não existe mais. Hoje eu tenho de buscar o meu cliente, eu tenho de prospectar o cliente, eu tenho de conectar ele ao meu negócio, ao meu serviço, ao meu produto. E é interessante isso como a neurociência fala disso, porque o não, ele é verdadeiramente interpretado de forma antecipada pelo nosso cérebro como dor. O cliente vai dizer que não é o momento. O cliente vai dizer que o vizinho, o primo comprou e não é bom. A economia não tá boa. Não vai dar certo. O cliente vai dizer que... Bom, é não, 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 não. Então esse não, antes mesmo de ele ser recebido, você antecipadamente já recebe ele de que maneira? Como dor. E se o teu cérebro foi criado para não sentir dor, ou seja, não é que não sentir, ele sente dor, perdão. Ele não receber a dor, porque ele sabe interpretar o que é a dor, ele se afasta da dor, por uma própria questão da sobrevivência do leão. Então, você entendendo o mecanismo do teu cérebro de autossabotagem, de não pegar o telefone para ligar para o Bruno, convidando ele para vir conhecer o lançamento, o novo produto ou o novo serviço, porque o Bruno não virá de forma automática, eu tenho de trazer o Bruno. Mas antes mesmo eu já começo a pensar, o Bruno vai dizer que não é o momento, que não quero. Você não sabe, não se antecipa. Bloqueia essa iniciativa do teu cérebro de autossabotagem, não aceita essa condição, quebra isso aí, traz o cliente, liga para ele, prepara, vai, sai desse lugar, sai desse barco, caramba, sai dessa zona de conveniência aí, de conforto. Cara, nossa, faz isso sentido? Me faz lembrar, isso faz sentido, me faz Bruno? lembrar de uma situação, lá é a Bíblia de novo. Vamos. Me faz lembrar de uma situação bíblica que está no livro de Deuteronômio, quando o povo estava quase para chegar à tão sonhada terra prometida. Sim. Eles pararam um tempão em Horebe. E o Monte Horebe, para os judeus, especialmente da época, era um monte de Deus. Monte Horebe. É um monte de Deus, é um monte que foi recebido os 10 mandamentos. Então, era um lugar espetacular para estar. Eles estavam no Monte Horebe antes de entrar na Terra Prometida. Está lá em Deuteronômio isso. Muito bem, cara, estamos no monte de Deus, todo mundo tão bem, tem comida, tem conforto, tem tudo. Um belo dia, Deus chega e fala, olha, é o seguinte, já estou muito tempo aqui, vamos embora. Né? Deus chega e fala, saiam daqui, vamos embora. E não estava ruim, estava bom. Só que entenda que
o que Deus tem pra gente não é bom, é o ótimo. O bom não é ruim, gente, mas não é ótimo, não é excelente, né? E você só vai saber de verdade se você tomar a iniciativa, né, de dizer, de calar algumas vozes e essa chuva de negatividade na sua mente, cala essas coisas e vai atrás do que é seu. Por quê? Saiam de Horebe, que é maravilhoso, e vão atrás. Só que assim, olha, as terras estão lá, só que tem gente morando. Mas já é de vocês. Porque promessa vivida é promessa conquistada. Então, assim, eu posso acreditar que, nossa, vai dar muito certo. Só que só eu acreditar não é suficiente. Eu preciso ir atrás daquilo que eu estou acreditando e tomar como meu, enquanto posse minha mesmo. Então, cara, o próprio Deus falou, gente, ó, saiam daqui, vai para lá. Ah, chegamos e agora? Tá tudo ocupado. Só que eu já falei que é de vocês. Agora eu vou em conquista o que eu já falei que é de vocês. Sabe? Eu digo muito, Ben, que é meio que louco você falar que tempos de crise, mas pessoas prosperam em tempos de crise. Verdade. Ai, que tempos de crise. E lojas não deixam de vender. Ai, que tempos de crise. O aeroporto tá cheio de gente viajando. Né? Então, assim, que tempos de crise na sua mente. É isso. Porque a crise existe, mas ela não me domina. Né? E sabe, me faz lembrar, Bruno, naturalmente como empresário nessa caminhada, eu já quebrei 2 vezes. 2 vezes. Quem nos vê assim, né, Bruno? Vê assim, arrumadinho, né? Ah, vida fácil, né? Você não sabe o quanto Não, eu caminhei. Exatamente. E eu diria assim que foi a última e muito pesada, foi em 2007 para 2008, quando teve aquela grande crise global. A primeira foi 2000 para 2001. Os ciclos de 7 anos é uma coisa que me impacta bastante na minha vida. E 2007 para 2008 foi a crise global da bolha imobiliária nos Estados Unidos, JP Morgan quebrando, aquela loucura toda. E realmente o planeta parou e eu tinha alguns contratos com as montadoras na parte de licença de marca, de grifes e tudo mais, das montadoras. Ou seja, quebrei muito feio. Eu perdi tudo que eu tinha. Eu só não perdi minha família. Meu bem mais precioso e a minha fé. Ou primeiro, a minha fé e a minha família. Mas o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de trabalhar na Kia Motors, eu fui ser funcionário da Kia Motors do Brasil, foi muito bom, fiquei quase 2 anos lá, foi excelente, dinheiro, carro, eu me reerguendo e até que eu fui demitido. Foi muito interessante, interessante ser demitido, eu não havia sido demitido ainda, fui demitido e ganhamos um contrato com a Volkswagen da Amarok, lançamento da picape Amarok no Brasil. E lá fomos fazer o lançamento em treinamento, em Itu, próximo aqui de São Paulo, um lugar muito especial, amo Itu, lugar de bênção na minha vida. Bom, construímos tudo, pista, off-road, infraestrutura para receber todas as equipes de vendas do Brasil que estavam vindo para o Caminho do Lobo, era o nome do evento. Vou te dizer que um dia antes do evento, Bruno, caiu o planeta Terra de chuva. Eu tenho vídeos, eu tenho fotos. Com o rio, todo lugar off-road, lugar de terra, porque a Amarok queria mostrar a sua capacidade fora de estrada, fazendo um comparativo com os concorrentes e tudo mais. Eu tenho as fotos do rio que virou aquele lugar. E eu conversando com o meu Deus e falando, Senhor, para que isso? Amanhã vai chegar a primeira turma. São 150 pessoas chegando amanhã. Como será possível isso? E eu quero te dizer, Bruno, que no outro dia de manhã nós fizemos covas, porque era o lugar para fazer testes de suspensão, de o carro ficar todo torto, pendurado, assim. Eu vou te dizer que cada um daqueles buracos cabia pelo menos 400, 500 litros d'água. E eu tava ali retirando aquela água, porque nós cobrimos tudo com plástico, mas só que virou piscinas. E eu com o balde, assim, amanhecendo, tirando aquela água dali e conversando com meu Deus. E falando, Senhor, pra que, Senhor? Pra que isso?
Eu naquele momento eu não entendi, sabe, Bruno, o que Deus estava preparando na nossa vida. Mas a palavra veio depois quando o Senhor falou seco, cavem covas, porque o exército de Deus estava aguardando, já estava morrendo de fome, de sede, não tinha o que beber, e Deus mandou cavar covas. E enquanto o exército dormia, choveu torrencialmente e aquelas covas se encheram d'água. Isso aconteceu na minha vida. As covas se encheram d'água. E muitas vezes a gente não vê o nosso momento, um momento de queda, um momento de perda, um momento de sacrifício, um momento de não ter para onde ir, mas a gente tem de se amparar em Deus, porque Ele é o único caminho. E naquele momento, quando eu estava ajoelhado com um balde, tirando toda aquela água, começando uma nova história, eu estava conversando, não estava dizendo por quê. Pô, eu sou um desgraçado. Não, eu estava tentando entender o pra quê, e o Senhor veio falar depois. Depois eu vim entender. E nós tiramos toda aquela água, os clientes vieram, se maravilharam, vieram outras turmas e mais turmas vieram, e foi um sucesso, sabe? Eu poderia ter desistido, eu poderia ter cancelado, eu poderia ter, não tem condição. A gente fez o que foi possível naquela manhã, porque viriam ao meio-dia. Foi uma loucura. O trabalho foi insano, mas eu quero dizer o seguinte, acreditem. Quando você vê o teu cenário totalmente destruído, existe, sim, a possibilidade de Deus virar a tua história, transformar a tua história. O que me vem à mente é muito emocionante ouvir isso. Eu quero deixar uma coisa para as pessoas que assistem o seu podcast agora. Eu não passei pela experiência de cavar covas, né? Mas já me vi dentro de algumas. E a pergunta que surge em situações de covas é o pra quê? Tem que ser o pra quê? Porque Deus não é louco. Tudo que Ele faz tem sempre, né, um motivo, uma razão. E aquilo que me sufocava demais e foi horrível. Eu guardo para mim um versículo que eu sei que está no Evangelho de João. E eu quero só que as pessoas decorem, sabia, João 13:7. João 13:7. É uma frase de Jesus que para mim é o que me acalma em todo o tempo de cova que eu me encontro dentro. Que é, o que eu faço agora tu não sabes, mas depois tu vais entender. Sabe, foi a resposta dele para um dos seus discípulos que estavam numa situação que eles não estavam entendendo. Mas Senhor, o famoso Pedro, não pode. Ai Deus, Pedro, o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. E é o que de verdade tem me suprido muito. João 13:7 é o que tem me suprido em situações de cova na minha vida. Eu não vou entender agora, mas depois eu vou entender. Então, eu guardo para mim um pensamento que me insurgiu em situações como essa. Eu não preciso saber para onde eu estou indo se eu sei quem está me guiando. Não preciso saber para onde eu estou indo se eu sei quem está me guiando. Então assim, eu sei que eu estou indo com Ele. Não importa para onde, o lugar vai ser sempre bom. É isso. É isso. E muitas vezes nós não entendemos o momento de sacrifício. E não tem que entender Bruno, mesmo, né? Não é isso. É, pra é a viver. fé. Coloca o pé e o Senhor coloca o chão. É. Olha, eu achei. Será que vai aparecer? Será que vai aparecer, talvez, na câmera? Talvez? Só manda pra gente que a gente edita. Vocês editam? Então, eu vou mandar no grupo, o pessoal vai ter condição de ver o que estavam Esses plásticos eram... Nós colocamos para tentar conter a água. É muito plástico, é muito plástico, gente. É muita coisa muita assim, lona. Tudo virou um rio, assim, de água. Putz, grilo. E quando eu vi tudo isso, eu falava assim... Não tem o que fazer, não tem. Daqui a pouco tá chegando os nossos clientes todos. Então, olha só como é que fica. Eles foram pro mundo de Lost. Embaixo d'água, de submarino. Pro mundo de